Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira, dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu imagino seja algo bastante presente na sua vida. E este tema é a preocupação. E por que eu decidi falar sobre preocupação? Porque eu recebi recentemente uma mensagem de uma pessoa altamente sensível que dizia mais ou menos o seguinte: Rosalira, eu vivo sempre preocupada. Não aguento mais. Eu gostaria de conseguir parar o meu cérebro e deixar de pensar tanto e tanto sobre cada pequena coisa. Você se identifica com isso? Pois é. Se sim, eu também. Veja, a preocupação pode ser considerada uma característica das pessoas altamente sensíveis. E por quê? Porque ela é o resultado do processamento em profundidade. Ela não é nenhum problema, nenhuma falha no nosso cérebro. Acontece simplesmente que nós, fomos programados pela natureza para pensar e pensar muito e pensar de maneira muito profunda. No seu livro, Pessoas Altamente Sensíveis, que caso você não tenha lido, eu lhe recomendo, por favor, que leia. Eu vou deixar o título aqui na descrição do vídeo. Mas no seu livro, a doutora Elaine Aron faz referência a um estudo que foi realizado por biólogos em 2008 com aproximadamente 100 espécies animais. E se descobriu que as pessoas e os animais tendem a adotar duas estratégias possíveis diante do seu meio ambiente, na relação com o meio ambiente. A primeira destas estratégias é a estratégia de tentar até conseguir. Vá em frente, tente, e se não der certo, tente novamente. Os cientistas chamaram essa estratégia de reação não responsiva, impulsiva ou não sensível. Por que eles chamaram de não responsiva? Porque esta reação tende a não dar a devida consideração ao meio ambiente e às circunstâncias. Ela tem um objetivo e vai atrás. A segunda estratégia é a estratégia faça uma vez e faça certo. Essa estratégia foi chamada pelos cientistas de reação responsiva, reflexiva, reativa ou sensível. E por que ela é responsiva? Porque esta reação tende a considerar o máximo possível de informação sobre o meio ambiente, sobre as circunstâncias e, a partir daí, traçar a sua estratégia. O objetivo dela é diminuir as chances de dar errado. Por isso que a gente chama de faça uma vez e faça certo. A doutora Elaine Aron, no livro sobre as pessoas altamente sensíveis, denominou essa estratégia de pause to check, pausa para verificação, e disse que essa estratégia tende a ser a predominante no cérebro das pessoas altamente sensíveis. Resumindo, nós, altamente sensíveis, tendemos a querer fazer a coisa de uma vez e acertar. A nossa estratégia não é tente até acertar. A nossa estratégia é pare, pense, analise e depois atue, tá? E, como eu disse, isto não é exclusivo dos seres humanos. Naquele estudo que eu falei, os cientistas observaram um peixe chamado peixe-lua. E, como resultado da observação, eles dividiram esses peixes em dois grupos. O grupo dos ousados e o grupo dos tímidos. O que aconteceu nesse estudo? Basicamente, eles colocaram no lago onde viviam esses peixes uma nova armadilha, bem disfarçada, bonitinha lá, mas que na verdade era uma armadilha.
Os peixes chamados de ousados, né, que são os peixes do tente até dar certo, nadaram corajosamente para dentro da armadilha. Já os peixes chamados de tímidos, que são os peixes da pausa para verificação, fizeram exatamente isso. Olharam, viram que aquilo era algo novo e decidiram não ir. Como resultado, a estratégia de pausa para verificação manteve os nossos peixes tímidos em segurança. Bom, eu não sei você, mas eu, quando li isso, achei que os tais peixes tímidos foram, na verdade, muito inteligentes. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção com essa história? Estou querendo que você entenda que o seu sistema de pausa para verificação, longe de ser um problema, pode ser uma grande vantagem na sua vida se você souber como utilizá-lo. E isto por quê? Porque, apesar de vantajoso, o processo de pausa para verificação vem com um subproduto que pode ser bastante danoso. E este subproduto é a preocupação, principalmente quando ela se estende e se transforma em remoção. O famoso pensamento e se? E se eu faço isso? E se acontece aquilo? E se fulano diz isso? E se eu saio daqui? E se eu fico aqui? Então, quando a gente se perde dentro do processo de remoção, a vantagem que o processamento em profundidade, a pausa para verificação poderia nos trazer, se perde completamente. E você pode estar pensando, mas Rosalira, é exatamente isso que eu quero fazer? Eu quero parar de me preocupar à toa. Ok, mas antes disso, vamos voltar no tal estudo sobre o peixe-lua para prestar atenção em uma coisinha muito importante. Veja, os cientistas chamaram os dois grupos de grupo dos ousados e grupo dos tímidos. Só que, na verdade, a suposta timidez do peixe-lua acabou sendo a estratégia mais correta. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda que, na maioria das vezes, nós, pais, não somos tímidos, não somos medrosos, não somos envergonhados. Nós apenas queremos acertar da primeira vez. Queremos fazer certo de prima, como se costuma dizer. Porém, existe uma outra maneira de acertar da primeira vez. Na maioria dos casos, é claro, você não vai acertar da primeira vez sempre. E esta outra maneira é se dando o tempo necessário para analisar em profundidade todas as alternativas. Quando a gente não se sente pressionado pelo tempo ou pelas expectativas das outras pessoas, a tendência é que as pais tomem decisões e tomem boas decisões. E isto devido exatamente ao sistema de pausa para verificação. Então, isto é algo importante que a gente deve preservar. A gente deve, dentro das nossas possibilidades, preservar a nossa forma de analisar e de tomar decisões, porque ela é uma estratégia e uma estratégia muito produtiva. E é por isso que antes de te falar da minha estratégia para lidar com a preocupação, eu queria te propor que você mudasse a forma como você pensa sobre isso. Ao invés de falar preocupação, eu gostaria que você substituísse pela palavra processamento. Na maioria das vezes, você não está se preocupando à toa, como alguém pode dizer. Você está processando informação. E por que essa mudança é importante? Porque preocupar-se parece simplesmente perder tempo quando você já deveria ter feito sei lá o quê. Tá? E processar é analisar a situação e verificar as possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você vai passar 5 dias fora. Você vai para uma cidade que você nunca esteve antes.
Como boa parte, você vai demorar um pouco mais para fazer sua mala, que você vai pensar, poxa, se chover, poxa, e se fizer muito calor, etc. Outra pessoa vai chegar e vai dizer, para de se preocupar com isso. Que é isso? Na verdade, você não está se preocupando, você está exatamente fazendo a sua pausa para verificação e processando as informações, abrindo o leque de possibilidades para definir a sua estratégia. Então, ao invés de dizer estou me preocupando, tente pensar o seguinte: eu estou processando as informações para traçar a minha estratégia. Mas sim, é verdade, o processamento pode se perder e pode decair para se transformar em preocupação e remoção. E para isso eu queria te apresentar a estratégia dos 4 Ds, tá? Vamos lá? E o primeiro D é o D de deliberação. Como eu disse, nós pais precisamos de tempo para analisar toda a informação que nós recebemos do meio ambiente. Essa informação tem que ser processada, catalogada, revirada, etc. Tá? Porém, existe o risco aqui que essa etapa de deliberação caia e você vá bater na remoção. A minha sugestão para que você evite isso é que você estabeleça um tempo. A depender, é claro, de sobre o que você está pensando, né? Mas estabeleça um tempo, eu diria que o máximo de 15 minutos, mesmo que você precise repetir esta ação outro dia, no caso de uma decisão muito importante, mas o máximo de 15 minutos para que você analise esta situação, para que você processe, tá? Depois dos 15 minutos, pare, saia da sua cabeça e vá fazer outra coisa. Vá arrumar sua casa, vá dar um passeio, vá brincar com o seu animal de estimação, vá conversar com um amigo. Qualquer coisa que tire o seu cérebro do modo deliberação, ok? O segundo D, o D2, é o D de discussão. Agora há um debate sobre tudo que você conseguiu captar. Este debate pode ser interno, né? E como muitos de nós, eu inclusive, somos introvertidos, sim, a gente prefere fazer isso internamente, né? Eu particularmente faço isso internamente, falando comigo mesma, às vezes em voz alta, mas esquece. Ou você pode procurar alguém que você confie e discutir o assunto com esta pessoa. Você deliberou, você assimilou as informações, agora você está refletindo sobre elas através do D de discussão. O terceiro D, o D3, é o D de discernimento. Isso significa assumir o controle dos seus pensamentos. Veja, o sentido do processamento em profundidade não é que a gente passe o resto da vida preso na deliberação e na discussão, como se estivéssemos dentro de uma roda de hamster. O sentido é que a gente tenha o discernimento para chegar a uma decisão. E esta é a etapa que geralmente falta nas pais. As pais têm uma tendência a não saber como sair da discussão sobre as alternativas, tá? Então, aprenda a deliberar. Você pode, por exemplo, fazer uma lista de prós e de contras. Você pode pensar, há uma ferramenta de coaching muito boa que eu chamo de perdas e ganhos. Você pode pensar, se eu vou pela alternativa A, o que é que eu perco e o que é que eu ganho? Na alternativa B, o que é que eu perco, o que é que eu ganho? O importante aqui é que você comece a separar estas informações para que você possa aí sim traçar a sua estratégia, que é o quarto D, o D4, que é o D de decisão. Uma vez que você já se sente confortável com aquilo que você elaborou através do seu discernimento, perdas e ganhos, prós e contras, a decisão tende a vir com mais facilidade. E este é o final do processo. Como eu disse, o sentido do nosso processamento em profundidade não é ficar
preso ou presa na remoção. O sentido do processamento em profundidade é que a gente tome as melhores decisões. Atenção, não é a decisão perfeita, é a melhor decisão. E por isso, pensar em termos de o que é que eu ganho, o que é que eu perco, é muito interessante, porque faz com que você compreenda que não existe a decisão 100% correta. Em todas elas haverá perdas e haverá ganhos. Porém, o que eu quero que você entenda, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, é que é exatamente o tomar uma decisão que nos impede de cair na preocupação contínua. É o momento em que nós tomamos uma decisão que encerra o processo do processamento em profundidade. Caso a gente não seja capaz de fazer isso, a gente se perde e cai no moinho da remoção. Então, da próxima vez que você se vir atolado ou atolada na preocupação, tente usar a estratégia dos 4 Ds. Tente, através desses passos, chegar a uma decisão ou a uma forma de ação que seja concreta e acionável por você no ponto em que você está. Não vai esperar o momento perfeito para tomar a decisão perfeita, porque nada disso existe. E, para terminar, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito, mas muito importante. Eu falei neste vídeo sobre preocupação com relação a algo que nós vamos fazer, algo que está no nosso futuro. Desde decidir onde vamos passar as férias, até em que escola vamos colocar nossos filhos ou que profissão nós vamos estudar. Porém, existe um outro tipo de preocupação que eu não abordei aqui, mas já tratei em outros vídeos, que é a preocupação ou a remoção com algo do passado, com algo que nós já fizemos, tá? E isto tem muito a ver com o nosso perfeccionismo e também com a atuação do chamado crítico interior, um padrão de pensamento que nos leva a revisitar de maneira negativa as nossas ações do passado. Eu já tenho vídeos aqui sobre o crítico interior, mas tem um outro vídeo que eu gostaria muito de deixar como sugestão para você para abordar esta questão. E este vídeo é o vídeo sobre autocompaixão. A autocompaixão é aquilo que nos protege dessa crítica feroz que é criada na nossa mente por este padrão de pensamento que nós chamamos de crítico interior, tá? A autocompaixão nos ajuda a entender que todos nós erramos, que é parte da experiência humana e, portanto, a seguir em frente com menos dor, com menos culpa. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo sobre autocompaixão que eu espero que você assista e espero que lhe seja útil, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo lhe seja útil. Como sempre, também eu peço, por favor, se você gostou, clique no botão que aparece embaixo, assine o canal, acione o sininho para receber notificações e se conhecer alguém que vive preso ou presa na roda de hamster da remoção e da preocupação excessiva com o futuro, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!